Olá, galera do curso Gama. Já estamos na resolução da segunda questão da revisão de física, né, daquele nosso segundo material. Também é uma questão que envolve empuxo, tá bom? Vou colocar alguns segundos para vocês. Para você nunca errar esse tipo de questão, galerinha, você vai ter que ter uma ordem de prioridade. Sempre que um corpo estiver boiando, ainda mais assim quando ele coloca 3 situações, 2 ou mais situações, você vai ter que primeiro excluindo as possibilidades. Como assim, professor? A primeira análise que você tem que fazer é por equilíbrio. Você olha as forças que estão envolvidas, no caso só é o peso e o empuxo, e você vê que eles estão em equilíbrio quando você coloca esse corpo dentro do líquido. Ele fica boiando nessa questão. Essa questão, ele diz que é o mesmo bloco que fica boiando nesses 3 recipientes. Não são 3 recipientes e 3 blocos sendo mostrados ao mesmo tempo, não é isso. Ele fez uma experiência com o primeiro recipiente, botando um corpo, depois tirou esse corpo e colocou no segundo recipiente, depois tirou esse corpo e colocou no terceiro recipiente. Ele fez experiência com o mesmo corpo, o mesmo bloco, tá? Foi colocado nos 3 recipientes. Primeiro nesse, depois naquele, depois naquele. Claro, a questão também pede para saber quem é o mercúrio, quem é o óleo e quem é a água. Eu não vou discutir isso agora, vamos discutir só a ideia do empuxo. Em qual dos 3 o empuxo vai ser maior? Como é o mesmo corpo, vou pegar aqui o corpo. Pronto. A situação do segundo, o corpo está com uma parte um pouquinho maior dentro do líquido, tá? E nesse outro ele está parte mais funda ainda, ó. Ele afundou mais, né, professor, do que na primeira situação e do que na segunda? É. Só que a maioria das pessoas só querem analisar a intensidade do empuxo baseado, tá, na quantidade de líquido que ele deslocou. Eu sei que quanto maior a quantidade de líquido que você desloca, maior a força, né, o líquido vai exercer em você. Então vamos lá. Só que empuxo é a densidade do líquido, depende disso, tá? Depende também do volume de líquido que você deslocou, claro. Quanto mais você vai afundando na água, mais líquido você desloca, mais leve você vai se sentindo, tá bom? Vezes quem, professor? A gravidade. Então observa, mano, que o empuxo não depende só do líquido deslocado. Então eu não posso chegar olhando só aqui, esse aqui afundou mais, professor, o empuxo nele é maior. Não posso fazer isso, porque ele não depende só do líquido deslocado. Ele depende também de quem? Da densidade do líquido. E são 3 líquidos diferentes, tá? E se são 3 líquidos distintos, nós temos 3 densidades aí diferentes. Professor, é diferente a densidade? É. É diferente o volume do líquido deslocado? É. Galera, eu sei que quando você aumenta o volume do líquido deslocado, aumenta o empuxo. Mas pense um pouco. Se eu aumentar o volume e diminuir a densidade, talvez não aconteça nada com o empuxo, galerinha. Talvez o empuxo fique constante. A densidade, o volume do deslocado, não importa. Eles até tentaram modificar o empuxo. Só que um compensou com o outro. Então a densidade, professor, sendo menor, o corpo afunda mais. Olha a densidade, até tentou diminuir o empuxo. Mas o volume do líquido deslocado aumentou. Aumentando o empuxo. Então a densidade do líquido tentou diminuir ele, mas o empuxo aumenta ele. Então acaba compensando e talvez ele fique com o empuxo, o que, professor? Constante. Então, você não pode pensar logo de cara em densidade e volume. Por quê, professor? Porque eu tenho que ir por ordem de prioridade. E a ordem de prioridade, primeiro, é o quê? Equilíbrio. Analisa equilíbrio, galerinha. E eu sei que é um mesmo corpo. Se é um mesmo corpo, é um mesmo peso. Então, olha pra cá. Entendi? Então aí, professor, se eu disser que o peso do corpo aqui é de 60 newtons, estou só inventando, tá? Faz conta que ele tem 6 quilos. Aqui seria também quanto, professor? 60, porque é o mesmo corpo. E aqui, professor, 60. Vocês estão observando que eles estão em equilíbrio, galerinha? É, professor. E se está em equilíbrio, não importa se é equilíbrio estático ou dinâmico, tá, galerinha? Está em equilíbrio, essas forças contrárias vão se equilibrar. A força resultante é quanto, professor? É 0. E como eu tenho a força peso e tenho um empuxo, eu vou chamar de empuxo 1. Aqui eu tenho a força peso e tenho um empuxo, eu vou chamar de empuxo 2. Aqui eu tenho o peso e tenho um empuxo, que eu vou chamar de empuxo
3, e ele perguntar para mim quem é o empuxo maior, eu não vou olhar logo para a densidade e volume, galerinha. Primeira coisa, a ordem qual é de prioridade? Primeiro analisa se está em equilíbrio. E se estiver em equilíbrio, contendo só essas duas forças, melhor ainda. Vai tornar um pouco mais complicado quando está em equilíbrio, envolve a tração. Quando está em equilíbrio, envolve a normal. Aí fica um pouquinho mais chatinho a análise, tá? Mas só tendo duas, não, tendo só duas, fica muito fácil. Por quê, professor? Porque se está em equilíbrio e só tem duas, e são sentidos contrários, elas estão se anulando, professor. Tem a mesma intensidade. 60, para anular 60, tem que ser 60 ali. Para anular 60, tem que ser 60 ali. Não, professor, mas o volume do líquido deslocado é maior. Você não está respeitando a ordem de prioridade. Primeira análise é de equilíbrio. Por quê? Porque quando você vai para cá, você pode cair numa pegadinha, galerinha. Porque o volume ficou maior do líquido deslocado, mas vai que a densidade diminuiu. E foi o que aconteceu. É o mesmo corpo, se ele afundou mais ali, é porque lá a densidade do líquido é um pouquinho menor. Tá bom? Então vamos lá, professor. Equilíbrio primeiro. Pensa em equilíbrio. Tá em equilíbrio? Tá boiando, paradinho ali. Ó. Então essas forças estão se anulando. E para anular 60 só pode ser quanto ali? 60. Para anular 60 aqui só pode ser quanto aqui, professor? 60. Para anular 60 aqui, professor, só pode ser quanto ali? 60. Então essas forças são iguais, porque estão em equilíbrio, galerinha. Observe que não tem tração, não tem normal, que ficaria mais complicadinho a gente analisar. Mas assim não, fica moleza, ok? Então, galerinha, conclusão, os empuxos são iguais. Empuxo 1 é igual a empuxo 2, é igual a empuxo 3. Ele pede para justificar. Justificativa é que está em equilíbrio, tá bom? Ou você pode justificar dizendo que a proporção que o volume deslocado, né, do líquido deslocado aumenta é a mesma proporção que a densidade diminui. Se dobrar, professor, o volume de líquido deslocado, a densidade cai pela metade. Se triplicar, professor, o volume de líquido deslocado, a densidade cai 1/3, tá bom? Para 1/3. Ele diminui para 1/3, galerinha. Triplicou esse, diminui para 1/3 desse. Quadruplicou esse, fica 1/4 da densidade. É assim que acontece para equilibrar. Lembre que eu não estou analisando aquelas situações que tem a corda, que tem uma tração, ou que o corpo está no fundo do recipiente comprimindo o fundo. Estou só considerando o empuxo e peso. É um caso mais simples, tá? Então pronto, galerinha. Espero aí, chefinho e chefinha, que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo.